Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo, sobre o Catecismo da Igreja Católica, onde que a gente está falando sobre a Arca da Aliança, conforme o índice analítico, e a oração do povo de Deus e a Arca da Aliança. O parágrafo é 2058. As 10 palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Tais foram as palavras em alta voz. O Senhor dirigiu toda a vossa assembleia ao monte, no meio do fogo, em meio às trevas, nuvem e escuridão. Sem nada acrescentar, escreveu-as sobre 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Deuteronômio 5:22. Eis porque essas 2 tábuas são chamadas testemunho. Êxodo 25:16. Elas contêm as cláusulas da aliança entre Deus e o seu povo. Essas tábuas do testemunho, Êxodo 31:18, vamos pegar essa palavra, 32:15 e 34:19. Então elas contêm a cláusula da aliança entre Deus e o seu povo. Então nosso Senhor, ele fez ali os 10 mandamentos, essas palavras onde que direciona para o povo o que é o desejo de Deus, para que sejam obedientes e conquistasse essa aliança com Deus. Então quando nós somos obedientes a Deus, ouvindo o que ele nos pede, nós temos essa aliança com Deus. E diante dessa aliança com Deus, diante da obediência, diante do que ele nos pede, nós temos a Arca da Aliança, que foi colocado esses 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. Então, onde estava a Arca da Aliança, estava ali também os 10 mandamentos, o Torá, onde que direcionava também a palavra de Deus para nós. Então, tinha os 10 mandamentos, a pedra, as 2 pedras, os 10 mandamentos, e também ali nós temos o Torá, depois nós vamos ver, que estava junto também dentro da Arca da Aliança, que é a voz de Deus, a presença de Deus viva, caminhando ali através, desses objetos litúrgicos, que eu falo assim, é igual nós temos os objetos litúrgicos, que apresenta para nós ali a presença de Deus, representa ali para nós a presença de Deus. Então as tábuas dos 10 mandamentos representavam ali dentro da Arca da Aliança a presença de Deus viva ali com a palavra dele. Vamos pegar ali, Êxodo 31:18. Vou pegar alguns versículos que está falando aqui para a gente ir acompanhando o ensinamento do catecismo. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus. Foi escrita com o dedo de Deus, Então, muito forte. 32:15. Moisés desceu da montanha segurando nas mãos as 2 tábuas da lei, que estava escrita dos 2 lados, sobre uma e outra face. Palavras do Senhor. E 34:19. 34:19. Todo primogênito pertence, assim como todo macho, primogênito de teus... Êxodo 34:19. Do teus rebanhos, tanto do gado maior como do menor. Devem ser colocadas na arca. Êxodo 25:16. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 covados no meio,
e a largura de 1,5 côvados. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, de um lado e do outro, fixando-os de modo a formar uma só peça, com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo. E é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então, queridos irmãos, diante aqui da arca da aliança, aqui as 2 tábuas da lei de Deus foi colocado dentro da arca, e Deus dá uma ordem também para que faça os querubins na tampa das arcas, na arca, né? Que é os anjos. E assim nós temos aqui também a ordem de Deus para fazer imagens, né? Mas essa imagem não é uma imagem para você idolatrar, para você colocar como Deus. Nem a arca da aliança. Era representando os objetos litúrgicos, representam a presença de Deus. Então quando você olha para a imagem de Jesus que está aqui, representa para nós a presença de Deus. Representa o quê? O nosso olhar, quando volta para a imagem, nós lembramos, nós voltamos para Deus no nosso coração. E assim como é a arca da aliança, como é a serpente no deserto, se olhava para a serpente, o que você lembrava? Deus deu para nós ali um castigo para que a gente se arrependesse, para que a gente voltasse o nosso olhar para essa serpente, pedisse perdão para Deus, porque eu pequei, a serpente ali representando o pecado, né? A desobediência, e que a gente possa entender, irmãos, que os objetos litúrgicos, aquilo que nós temos também, as imagens que ali são consagradas a Deus, né? Que são direcionadas para Deus, tudo é para a honra e glória de Deus, não é para idolatrar, não é para você pegar a imagem e ficar falando que é ela que vai te curar, é ela que vai te libertar. Não, quem cura, quem liberta é Deus. A imagem é sempre para você voltar os olhos para a imagem e você lembrar do Criador. Se olhar para a imagem de Santa Teresinha, você vê a grandeza de Deus na criatura, que foi demonstrado pelo querer dela, pelo amor dela a Deus, que voltou-se o seu olhar a Deus, que viveu com Deus, e Deus deu uma resposta para essa pessoa, e essa pessoa foi uma santa, e essa santa intercede, e essa santa está junto de Deus intercedendo, e é tudo essa graça. Então, cada mover de Deus para nós, nessa arca da aliança, junto com os mandamentos da lei de Deus, tudo, queridos irmãos, é para representar a presença de Deus no meio de nós. E como nós temos hoje, o nosso Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus, na Santa Eucaristia, e nós podemos ser agraciados com a presença de Deus o tempo inteiro na nossa vida. Que nós possamos saber buscar diante de Deus o que realmente representa os objetos, as imagens, diante da presença de Deus. É simplesmente para olharmos e refletirmos a graça que é Deus é vivo, Deus está no meio de nós, Deus está presente. Basta eu voltar a minha voz e o meu olhar para Deus, querendo a presença dele na minha vida. E a maior resposta é a minha obediência a ele, conforme o que ele nos pede. Então vamos rezar esse Pai Nosso, como Jesus nos ensinou a rezar, em agradecimento a Deus, pelos mandamentos que ele nos dá, e também por essa arca da aliança. E depois nós vamos presenciar lá com Jesus o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então vai ter uma aliança maior do que essa arca da aliança, que é a presença real de Deus na Santa Eucaristia. Que Deus nos abençoe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos.